Nos 3 últimos vídeos da série Características sobre o Autismo, a gente falou sobre as características relacionadas a dificuldades de interação social e comunicação. Esse é o 4º vídeo da série, e agora a gente vai estar focando em outro conjunto de características que é listado no DSM, né, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais. E esses 4 pontos estão relacionados a comportamentos repetitivos e interesses restritos que autistas têm. E que, claro, estão relacionados com dificuldades em algum nível. Neste vídeo específico eu quero falar sobre estereotipias. E se você não me conhece, eu sou o William Timura, eu faço mestrado em Informática para Educação no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia aqui do Rio Grande do Sul. Sou programador, tenho síndrome de Asperger e tenho estereotipias até hoje. E já deixando claro que alguns autistas preferem usar o termo STEM ao invés de usar o termo estereotipia. Esse termo vem do inglês e vem de autoestímulo mesmo, mas eu não tenho nenhum problema com usar o termo estereotipia mesmo, inclusive eu até me comunico melhor usando esse termo, então eu vou falar dessa forma mesmo. Mas afinal, o que são estereotipias? Estereotipias podem estar relacionados tanto a estereotipias motoras, quanto ao uso estereotipado de objetos ou brinquedos, ou até mesmo a fala estereotipada. E bem, para você entender o que são estereotipias motoras, é muito fácil, na verdade. É só você lembrar daquela imagem estereotipada mesmo dos autistas que sempre ficam se balançando para frente e para trás numa cadeira e se autoestimulando de alguma forma, digamos assim. Isso é um exemplo de estereotipia motora. Então, estereotipia motora é todo esse movimento repetitivo, né, que aparentemente pode não fazer tanto sentido para alguém ficar repetindo esse movimento várias e várias vezes, e não necessariamente ficar se balançando para frente e para trás, mas também pode ser você abanar suas mãos, por exemplo, repetidamente, ou até envolver algum ritual, algum padrão repetitivo de comportamento envolvendo seus pés ou suas pernas, ou enfim, qualquer parte do seu corpo, digamos assim. E bem, não necessariamente todo autista gosta de ficar se balançando para frente e para trás, nem todo autista tem essa estereotipia dessa forma, mas eu, por exemplo, no meu caso, quando eu estou no computador e estou vendo alguma coisa interessante, principalmente, ou estou empolgado com algo, quando eu noto, eu estou realmente fazendo esse movimento repetitivo, um pouco até discreto, digamos assim, mas eu estou fazendo esse movimento para frente e para trás na cadeira e eu nem noto, na verdade. Quando eu notei, eu já estou fazendo ele. Então é quase como se fosse algo natural, digamos assim, do meu comportamento. E sobre isso, infelizmente, há muitos conflitos envolvendo isso, porque algumas mães acabam postando em grupos do Facebook, por exemplo, preocupadas com as estereotipias do seu filho e questionam ali, gente, se vocês têm alguma dica para possivelmente eu conseguir amenizar as estereotipias do meu filho? E daí, de outro lado, alguns autistas podem se incomodar com isso, porque no final das contas a gente está ciente de que se manifestar de uma forma estereotipada pode ser um pouco causar uma certa estranheza para as pessoas ao redor, e alguns autistas não gostam disso, e aí vem aquele questionamento, mas por que você quer acabar com a estereotipia do seu filho? Você tem que aceitar ele como ele é, etc. Mas, gente, a gente não deveria estar discutindo sobre isso. A regra é clara. Se as estereotipias causam problemas para a pessoa, então sim, a estereotipia deve ser tratada. Não só estereotipia, qualquer coisa, essa regra é simples para qualquer coisa. Se causa problema para você, tem que ser tratado e ponto. E se não causa, tudo bem, não tem nenhum problema. Mesmo porque eu não conheço nenhum autista que não se manifeste de uma maneira repetitiva e estereotipada. Mas bem, essas são as estereotipias motoras. E agora o que seria então o uso estereotipado de objetos e brinquedos? Uma imagem muito clássica entre crianças com autismo, inclusive isso também é até geralmente listado como um sinal de autismo entre crianças, é alinhar carrinhos. Então essa é uma forma estereotipada de se brincar com determinados brinquedos. Eu, particularmente, na minha experiência, eu gostava bastante de empilhar revistas em quadrinhos quando eu era criança. Então eu tinha bastante revistas em quadrinhos ali, porque meu pai também era colecionador. E ao invés de ler as revistas em quadrinhos, eu tinha um enorme prazer por empilhar elas de forma a elas ficarem extremamente alinhadas e fazer uma torre com elas. E torres relativamente altas, né? Mais ou menos da minha altura da época. Até os meus 7 anos de idade, mais ou menos, eu gostava de fazer isso. E bem, isso causava um certo incômodo no sentido de que eu empilhava as revistas em quadrinhos frequentemente no meio da sala, ou enfim, em alguma passagem ali importante da minha casa, e eventualmente ela precisava ser demolida, né, digamos assim,
e isso me causava um extremo desconforto. Nesse meu caso, por exemplo, eu não precisaria ter essa estereotipia erradicada de mim, digamos assim. Desde que eu conseguisse empilhar as minhas revistas em quadrinhos em outro lugar, por exemplo, um lugar que não incomodasse ninguém, eu imagino que estaria tudo bem. Mas um outro exemplo de estereotipia um pouquinho mais complicada que eu tive, por exemplo, nos meus primeiros anos escolares, é que eu gostava de tirar e colocar a minha camiseta de uma forma bem estereotipada mesmo, repetidamente, enquanto a professora estava passando alguma atividade ou algo do tipo. Eu tenho diversas lembranças de ser punido, porque afinal de contas ficar sem camiseta ou expor a sua barriga em sala de aula não é algo aceitável. Então eu levava várias broncas e etc. E bem, eventualmente, eu não sei exatamente qual o ponto da minha vida, mas eu parei de ter esse tipo de comportamento estereotipado. Mas eu já deixo bem claro que nunca é desejável punição de nenhuma forma para se tratar estereotipia, porque isso não é tratamento. Há uma série de problemas que podem ser desencadeados e que vão ser desencadeados, você pode ter certeza, por usar punição para educar. Realmente punição não educa, não tenho nem como frisar isso aqui no canal tanto quanto eu gostaria. Mas isso é assunto para outro vídeo. E agora, por último, resta a fala estereotipada. O que seria uma fala estereotipada, então? Bom, autistas geralmente têm o que a gente chama de ecolalia, que é ficar repetindo frases, pode ser de filmes, por exemplo, de um desenho animado que a pessoa gosta, e ficar repetindo diversas vezes, fora de contexto, essa frase, de forma que aparentemente não faz nenhum sentido. No meu caso, por exemplo, quando eu era criança, isso era muito evidente em mim, que eu gostava de ficar repetindo a mesma coisa que eu tinha acabado de falar diversas vezes. E era engraçado porque em determinada idade, eu acho que por volta dos 10 anos de idade, eu repetia ali, né, convivendo com os meus primos, repetia diversas vezes a mesma coisa que eu tinha acabado de falar, e os meus primos notavam isso e falavam para mim: "Ah, William, você acabou de repetir o que você acabou de falar." E eu me lembro que eu ficava bravo com isso, porque eu não era consciente sobre essas repetições. Segundo relatos das pessoas que conviveram comigo quando eu era ainda mais novo, eles relatam que eu tinha esse hábito de ficar contando a mesma história várias e várias e várias vezes. E na verdade, até hoje, gravando vídeos, quando eu estou falando sobre alguma história, principalmente se for uma história empolgante, alguma coisa que eu me empolgo em falar, eu fico em mente, né, que eu repeti uma vez aquela frase que eu acabei de dizer no vídeo. Então, na edição, eu vou precisar cortar uma vez. Mas daí quando eu noto na edição, na verdade eu noto que eu falei 5 vezes a mesma coisa. E eu realmente acho isso muito curioso de como às vezes, principalmente quando eu estou empolgado, como eu não sou consciente de quantas vezes eu repito a mesma história. Mas eu não vou mentir, eu realmente gosto de contar diversas vezes a mesma história, e se isso fosse aceito no YouTube, provavelmente eu teria, sei lá, 10 ou 20 vídeos contando a mesma história de forma diferente. E novamente, para deixar claro, todo autista pode se manifestar de uma forma repetitiva e estereotipada, mas, é claro, isso dependendo do nível de dificuldade, algumas estereotipias motoras podem realmente comprometer muito a qualidade de vida dessa pessoa, no nível que ela só foca na estereotipia, por exemplo. Então é claro que essa estereotipia seria daí uma estereotipia problemática que deveria ser tratada. E em dificuldades mais leves, elas podem ser apenas uma diferença, digamos assim, de forma a não atrapalhar tanto na vida da pessoa. Mas eu imagino, por exemplo, que eu não poderia continuar com a minha estereotipia de ficar tirando a camiseta em sala de aula, que isso não seria muito aceito em uma faculdade, por exemplo. Então esse foi o 4º vídeo da série Características sobre Autismo. Espero que vocês realmente tenham gostado da explicação e principalmente espalhar essa explicação para outras pessoas, para a gente acabar disseminando mais informação sobre o autismo. E especialmente peço também para que você se inscreva no canal, porque tem muita gente que me assiste e não se inscreve, e isso me ajuda bastante. Ainda gravarei outros 3 vídeos sobre essa série de 7 vídeos das características do autismo. Então, como vocês podem ver, não é um transtorno fácil de se entender, mas eu estou tentando me esforçar para minimamente ter uma mensagem mais clara sobre o que seria o autismo e a gente disseminar mais compreensão. E, é claro, como de costume, muito obrigado pela sua visualização.